Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus e que esta doce paz seja extensiva à tua casa. Inclusive, hoje eu vou falar sobre o casal sábio. Prometo que eu não serei professoral, até porque eu não tenho essa capacidade. E sei também que a identidade de cada matrimônio ela é individual e intransferível. Por isso que a minha base será absoluta. Essa relíquia aqui, ó, meu irmão. Melhores textos do hebraico e grego. Vou ler aqui no capítulo 14 de Provérbios, apenas o versículo 1. Diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba-a com as suas mãos. A ideia que se tem desse texto, desde os primeiros passos no Evangelho, essa coisa da responsabilidade plena da mulher na edificação do lar, ela não tem consistência e não é exatamente isso que o sábio está falando. Tá certo? Eu procurarei ser coerente tanto na interpretação como nas aplicações que farei. O termo sábia, ele se refere àquela pessoa dotada pelo Senhor de um conjunto de virtudes que são bons hábitos e consegue, por meio deles, promover o bem-estar de todos, inclusive o seu. E esta palavra, no seu sentido mais restrito, ela é o contrário de burla, aquela engenhosidade mecânica do jogo da vida, inclusive até do encanto natural. Alguém pode ter a habilidade natural de apresentar os seus pontos de atração, no entanto, não ser uma pessoa sábia. A pessoa sábia, dotada pelo Senhor, ela tem o entendimento, meu irmão, o entendimento prático da arte de viver bem. É aquela pessoa que sabe entrar e sair em todo canto, em todo lugar. Por esta razão, o funil da linha interpretativa desse texto remete para um atributo que só pode ser conseguido, ou doado, melhor dizendo, por Deus. Então vamos, dessa forma, entrar um tiquinho mais. Nas versões baseadas na tradução de Almeida, por sinal, são muito boas, assim como noutras, quando se isola o texto ou se faz uma interpretação rasa por cima, parece, apenas parece, que o Senhor ele põe unicamente sobre a mulher o papel de edificar o lar, que é responsabilidade exclusiva das damas tornar o convívio do lar assim próspero e satisfatório. Mas vamos lá, veja só. Há todo um processo contextual e organizacional na Bíblia. Os textos eles não foram lançados casualmente para serem pescados assim e entendidos de acordo com a conveniência, quer seja de homem ou quer seja de mulher. Deus nunca teve essa intenção. O capítulo 14 de Provérbios, ele é constituído assim na tônica do paralelismo antitético, ou seja, as teses dos seus versos, elas colocam em oposição a sabedoria e a insensatez, apresentando para o leitor tanto princípios indicativos, por exemplo, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, como também atitudes e os seus resultados. Por exemplo, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Veja que há em cada verso a conjunção adversativa mas, que polariza a sabedoria da insensatez, coloca nos extremos. Não se combina isso aí. Dessa forma, meu irmão, quando consideramos a linguagem poética do livro de Provérbios, a riqueza literária figurativa que há nas entrelinhas desse estilo, assim como o objetivo macro, amplo do autor, o sentido do texto ele fica então coerente com o contexto e o resultado é assim: a senhora sabedoria edifica a sua casa e a senhora insensatez destrói a sua casa com as próprias mãos. Observe que existe a antítese
mas num sentido justo, sem desigualdade nem margem para a isenção masculina da responsabilidade. Vamos entrar mais um tiquinho, sem arrudeio. O sentido desta máxima, deste provérbio, é que essa tal casa, ela é a pessoa, entendeu? É o filho da sabedoria, o amante da sabedoria que vem sendo incentivado desde o início do livro. O livro de Provérbios ensina a sabedoria. Deus ele não teve a intenção, meu irmão, de destacar a sabedoria dos sexos, nem de incentivar a guerra dos sexos, mas de que cada seguidor, cada amante da sabedoria do alto, aquela que é pura, que é tratável, de boa fama, ele chame a responsabilidade de edificar-se e, consequentemente, edificar tudo ao seu redor. Claro que o seu lar é o primeiro a ser abençoado, né? Eu e você, a gente sabe que qualquer ser humano insensato, ele derruba a si próprio, ele derruba o seu casamento, ele derruba as suas finanças, derruba a sua amizade, ele derruba a sua comunhão com Deus. Enfim, meu irmão, ele derruba a sua casa com as próprias mãos. E nem precisa, assim, como é que eu diria, desenhar para entender que mãos, proverbialmente aqui, tem o sentido de prática. Jamais esqueçamos, meu irmão, a senhora sabedoria edifica a sua casa. A senhora insensatez derruba, destrói a sua casa com as próprias mãos. Você quer exemplos de sexos masculino e feminino? Lá vai. Um homem estúpido com a sua esposa e seus filhos, que gosta, viciado em relação extraconjugal, que é indiferente quanto à sua responsabilidade de líder. Vamos para um exemplo feminino. A mulher que fala pelos cotovelos, como se diz, entendeu? Que vive com raiva constantemente, a iracunda, que é extremamente ciumenta. Ora, meu irmão, independentemente do sexo, quando a insensatez impera, o matrimônio ele não consegue resistir. Pode até durar anos, mas ambos infelizes e sem edificação substancial, real. Vamos continuar. Para a mulher, para as damas, Deus ele deu, meu irmão, uma aptidão maior no quesito doçura, meiguice, na ternura. Para o homem, Deus deu uma aptidão maior no sentido de proteger, de chamar a responsabilidade para si. E essas habilidades natas, presenteadas por Deus, se elas forem usadas no dia a dia por ambos, isso vai tornar o lar harmonioso, indiscutivelmente. Da mesma forma, quando esses valores divinos eles são desprezados por um dos dois ou pelos dois, o lar é demolido, meu irmão, ele é despedaçado, ele é transtornado, não tem para onde correr. E Deus deu esse presente exclusivo para a mulher e, como ela é aquela que é mais centrada no lar, apesar de toda a revolução feminina, isso dá para a mulher a capacidade de promover o espírito de equipe no lar. Por quê? Porque a capacidade de amar, ela é inerente à personalidade feminina. Tanto é, meu querido, minha querida, que Deus ele delega imperativamente que o homem ame a sua mulher. Para a mulher, Deus não precisou dizer isso. E muitos de nós homens nos perdemos aí, nessa questão do amor, primordialmente. Nós somos norteadores deste amor. Já para a mulher praticar o amor, não precisa de esforço extraordinário. Ela é potencialmente afável e amante, mas tem o lado desafiador para a mulher e se torna cada vez mais difícil devido a esse encorpamento que a independência feminina vem tomando. Chama-se submissão. Eu já pesquisei exaustivamente um sentido que fosse diferente, mas a Bíblia ela é decisiva para o homem, para mim e para você, meu irmão. É dada a responsabilidade de nortear o amor no lar. A nós é dada a batuta do amor. E à mulher é dado o desafio
Isso mesmo, minha irmã. Da submissão à liderança do homem. Lembrando que submissão não é subserviência, né? Quando os dois entendem os seus papéis, o lar ele fica gostoso. Inclusive fica até prazeroso de tirar essa quarentena. Quando o homem ele consegue conquistar o coração da sua mulher, meu irmão, pelos valores dele como indivíduo, não pelo fator consciência da mulher temente a Deus, tranquilamente ela manifesta a disposição de se resignar mais docilmente. A mulher, quando amada, ela admira naturalmente o seu homem em todos os aspectos vitais do relacionamento. E ela entende, nesse caso, a definição espiritual do conceito de temor ao Senhor. Por isso que a senhora sabedoria edifica a sua casa e a senhora insensatez destrói a sua casa com as próprias mãos. Quando o texto de Provérbios 14:1 ele é visto no aspecto da edificação da minha casa, como indivíduo, a boa vontade e a habilidade do casal se multiplicam. É aí que nasce nele a consciência e a disposição de conquistar a mente feminina submissa. E nela, na fêmea, o desejo de facilitar para ele alcançar o seu objetivo porque ela se sente amada. Responsabilidade é mútua, não tem para onde correr. Nunca erra só um. E Deus age, meu irmão, nos corações quando Ele percebe, quando Ele sente, quando Ele sabe que há boa vontade. Fato é que quando se sobrecarrega a mulher e isenta o homem da responsabilidade no quesito edificação do lar, simplesmente se despreza a saúde da interpretação e o bom senso. Quando o sábio diz, toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, derruba-a com as suas mãos, ele não está falando de uma liberação divina para o egoísmo ou oportunismo masculino, não. O propósito divino sempre é a comunhão, na base da voluntariedade, o desejo de viver em comunhão e o esforço para viver em comunhão. Ninguém é doido. Todo mundo sabe que existem homens que destroem o seu lar, mesmo tendo ao seu lado, meu irmão, uma mulher sábia presenteada por Deus. E vice-versa. Há mulheres também que Deus lhe presenteia o homem e ela de repente deixa fugir entre os dedos, ou mesmo lança fora. E não há matrimônio que se estabeleça quando a estupidez e os desvarios, eles são presentes de forma constante no lar. A proposta central da Bíblia é facilitar essa coisa da conciliação. A disposição, meu irmão, de concordar, ela é inerente, inseparável do cerne da Bíblia. Por sua vez, o ser humano ele só consegue concordar com o que lhe causa dissabor quando ele renuncia a si mesmo. E só consegue isso sem se anular, renunciar a si mesmo sem se anular, se clamar ao Senhor Jesus pela habilidade de amar a si mesmo e estender esse amor. E matrimônio sem renúncia é fracasso certo. Saiba disso, você que ainda não casou e você que está casado de pouco tempo ou casada. Por isso muitos casais se mantêm na mesma casa, mas sem vida, sem amizade e pior, sem o menor interesse de nenhum dos dois de reagir e lutar pela reconstrução, lutar pelo compromisso, lutar pelo amor. Para encerrar, meu irmão, minha irmã, quando as coisas tomam a dimensão ou uma dimensão acima do suportável, a senhora sabedoria ainda busca lá dentro do seu filho, da sua filha, algum sentimento nobre que possa ser restaurado. Quando ela acha, ela incentiva e diz, a senhora sabedoria edifica a sua casa, a senhora insensatez
derruba a sua casa com as próprias mãos. Eu não estou falando aqui do que não conheço, não. Hoje estamos numa posição, eu diria que até confortável, mas enfrentamos desafios dificílimos nesses 37 anos de convivência. E digo, apesar de termos nos casado apaixonados, muito apaixonados, mas foi a misericórdia de Deus que nos sustentou e estabeleceu o amor. Não tenho dúvida disso aí. Amém? Fica na paz.